Olá, queridos, iniciando a semana com mais um capítulo do Espírito da Verdade, hoje o capítulo 72, sem idolatria, que se relaciona ao capítulo 21 do Evangelho, item 8, e começa com a passagem de Paulo na primeira carta a Coríntios, quando ele vai dizer assim: não vos façais, pois, idólatras, sem idolatria. A mensagem é de Emmanuel, e Emmanuel começa dizendo: núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas estranhas à religião têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que, em plena atualidade, nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho das responsabilidades mediúnicas. Então aqui ele chamando a nossa atenção que esse hábito da idolatria, ele se tornou tão arraigado, né, que dentro da própria doutrina a gente vê ainda uma idolatria muito grande, uma transferência da idolatria que tínhamos por ídolos inertes, levantando estátuas, monumentos, por ídolos de carne e osso, muitas vezes dentro do trabalho mediúnico, mas também muitas vezes dentro da exposição e de todas as posições que nos põem em evidência dentro do trabalho. Urge, desse modo, compreendermos a impropriedade da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, a iconoclastia e a violência. Então, aqui ele está falando da importância de entendermos a impropriedade da idolatria, mas fugir à iconoclastia, ou seja, ao movimento de rejeição de imagens religiosas e à violência, no cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções alheias, de modos a servirmos na libertação mental dos outros na esfera do bom exemplo. Então, se a gente vai fugir da idolatria, não vamos fazer isso através de movimentos de violência, de rejeição, de desrespeito às criaturas, qualquer que seja a posição que elas estejam. Nós vamos fazer através do bom exemplo, né? E o bom exemplo, ele é sempre pacífico, ele é sempre respeitoso, ele sempre busca compreender a realidade do próximo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, em sua pureza de fundamentos, surgiu no clima da Galileia, dispensando a adoração indébita em todas as circunstâncias, devendo-se exclusivamente à interferência humana, os excedentes que lhe foram impostos ao exercício simples e natural. Tantas vezes a gente vê companheiros que têm medo de falar, têm medo de fazer, porque pensam que precisa ser alguma coisa sofisticada, precisa ser um pensamento fora do comum, extraordinário. Quando a gente pensa no Cristo, a gente pensa nos discípulos, nos servidores do Senhor, eles falavam do que tinham, falavam de coração, falavam com simplicidade. E foi exatamente essa simplicidade, essa autenticidade, essa amorosidade no falar, que não exige qualquer tipo de sofisticação, de aparelhagem, de nada, mas um coração sincero, em conexão com Cristo, um coração que entende, por exemplo, a força dessa mensagem e fala dessa mensagem da melhor maneira possível, que é a maneira individual de cada um. Cada um vai falar da mensagem da maneira que pode, mas quando a gente fala a partir da nossa experiência e do poder que a mensagem tem de transformar-nos, a mensagem sempre sai poderosa, porque carregada de vivências, carregada
dos nossos sentimentos, carregada de autenticidade. Assim, proscreve de teu caminho qualquer prurido idolátrico em torno de objetos ou pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vêm cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino do Espírito através da legítima confiança. Então, abrir mão de todas essas algemas, de tudo isso que nos prende, essas práticas que são práticas limitantes, na verdade. Recebemos hoje a incumbência de aplicar na edificação do bem desinteressado o tempo e a energia que desperdiçávamos outrora à frente dos ídolos mortos, de maneira a substancializarmos o ideal religioso no progresso e na educação, prelibando as realidades da vida gloriosa. Então ele termina fazendo um convite para que a gente use as nossas energias que usávamos, que desperdiçávamos até então na idolatria de ídolos, para que a gente coloque no bem desinteressado. Então o bem deve ser o único alvo da nossa idolatria. Nós somos seres muito, muito frágeis ainda. Todos nós. Isso inclui médiuns, isso inclui expositores, trabalhadores de todas as ordens, dentro e fora do movimento religioso, porque às vezes a idolatria é através dos ídolos que são veiculados pelas massas, pela mídia, não é? E que a gente lembre sempre que o nosso ídolo único é Jesus, na condição de espírito superior que passou pela Terra, o mais avançado, o espírito responsável por esse planeta, por cada um de nós, representantes de Deus na Terra. Ele sim, não o Jesus homem, mas o Jesus mensagem, o Jesus vivência, porque o que faz Jesus gigante não foi nada do que ele falou, mas foi a sua capacidade de viver e exemplificar tudo o que ele disse, né? É essa a condição dele de mestre. Então a idolatria é do mestre, para que nós também, investindo no bem, usando as nossas energias para investir no bem, sim, olhando os companheiros, aproveitando o que for possível, mas sem perder de vista a imensa fragilidade que ainda caracteriza todos nós aqui lutando para superarmos as nossas deficiências, os nossos limites, os nossos enganos, com o alvo sempre no bem e com as nossas energias voltadas para nos aproximarmos do Senhor através da palavra e do exemplo. E que Ele nos inspire e abençoe hoje e sempre.